Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor fiel e misericordioso de Deus, nosso Pai, a alegria e a consolação do Espírito Santo estejam sempre convosco. O ano litúrgico caminha para o fim, em direção à plenitude da vida que só no Senhor poderemos encontrar. Enquanto esperamos o dia do Senhor, o dia da sua última vinda e do nosso definitivo encontro com Ele, cabe-nos vigiar, estar atentos, sóbrios, diligentes, fazendo render todos os talentos que o Senhor nos confia. Não nos deixemos iludir quando disserem paz e segurança, porque subitamente irrompe de forma inesperada a pandemia da Covid-19 que deixa a descoberto as nossas falsas seguranças. Neste domingo, 4º Dia Mundial dos Pobres, o exemplo vem de uma mulher virtuosa e o desafio é feito por um homem sábio que nos dá o código da felicidade. Estende a tua mão ao pobre. Estendamos desde já a nossa mão a Deus, suplicando perdão pelas vezes em que não a estendemos aos irmãos. Porque muitas vezes conservamos as mãos nos bolsos e não nos deixamos mover nem comover pela pobreza da qual nos tornamos cúmplices. Senhor, tende piedade de nós. Porque muitas vezes encolhemos as nossas mãos, fazendo da indiferença e do cinismo o nosso alimento diário. Cristo, tende piedade de nós. Porque muitas vezes nos tornamos incapazes de nos compadecer ao ouvir os clamores alheios e já não choramos o drama dos outros, nem nos interessamos por cuidar deles. Senhor, tende piedade de nós. Deus rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, Ele nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, são Deus perdonados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós adoramos, nós glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo. Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre a alegria no vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao Autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vamos nos sentar para escutarmos a palavra de Deus. Leitura do livro dos Provérbios. Quem poderá encontrar uma mulher virtuosa? O seu valor
é maior que o das pérolas. Nela confia o coração do marido, e jamais lhe falta coisa alguma. Ela dá-lhe bem-estar e não desventura em todos os dias da sua vida. Procura obter lã e linho e põe mãos ao trabalho alegremente. Toma a roca em suas mãos, seus dedos manejam o fuso. Abre as mãos ao pobre e estende os braços ao indigente. A graça é enganadora e vã a beleza. A mulher que teme o Senhor é que será louvada. Dá-lhe o fruto das suas mãos, e suas obras a louvem às portas da cidade. Palavra do Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, sobre o tempo e a ocasião, não precisais que vos escreva, pois vós próprios sabeis perfeitamente
que o dia do Senhor vem como um ladrão noturno. E quando disserem paz e segurança, é então que subitamente cairá sobre eles a ruína, como as dores da mulher que está para ser mãe, e não poderão escapar. Mas vós, irmãos, não andais nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Por isso, não durmamos como os outros, mas permaneçamos vigilantes e sóbrios. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola. Um homem, ao partir de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um entregou 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, conforme a capacidade de cada qual. E depois partiu. O que tinha recebido 5 talentos, fê-los vender e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Mas o que recebera um só talento, foi escavar na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, chegou o senhor daqueles servos e foi ajustar contas com eles. O que recebera 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Aqui estão outros 5 que eu ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Porque foste fiel em coisas pequenas,
confiar-te-ei as grandes. Vem tomar parte na alegria do teu Senhor. Aproximou-se também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos. Aqui estão outros 2 que eu ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Vem tomar parte na alegria do teu Senhor. Aproximou-se também o que recebera 1 só talento e disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde nada lançaste. Por isso tive medo e escondi o teu talento na terra. Aqui tens o que te pertence. O Senhor respondeu-lhe: Servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde nada lancei. Devias, portanto, depositar no banco o meu dinheiro, e eu teria ao voltar recebido com juro o que era meu. Tirai-lhe então o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque todo aquele que tem, dar-se-á mais e terá em abundância. Mas àquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o às trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Um elogio à mulher virtuosa era coisa que não lembraria a um judeu piedoso, para quem a mulher estava confinada ao governo da casa e não devia pôr o nariz fora da porta. A mulher de que fala o poema alfabético, a concluir o livro dos Provérbios, que ouvíamos na primeira leitura, essa mulher, pelo contrário, movimenta-se em todas as direções e não é por isso esposa de nenhum felizardo. A mulher é aqui a imagem ou a personificação da sabedoria, isto é, do próprio sentido da vida de todas as coisas que realizamos. Algumas das qualidades atribuídas à mulher virtuosa, nomeadamente quando se diz que ela abre as mãos ao pobre e estende os braços ao indigente, essas qualidades são referidas na Bíblia a respeito do homem justo, de todo o crente, homem ou mulher, que vive em harmonia e em sintonia com a vontade de Deus. Por isso a sabedoria antiga de Israel dispôs estas palavras para homens e mulheres como um código sagrado que se deve seguir na vida. Estende a tua mão ao pobre. Este desafio que brota da boca do eclesiástico, um sábio ancião de Israel, é precisamente o lema proposto pelo Papa Francisco para este 4º Dia Mundial dos Pobres. Estende a tua mão ao pobre. Estender a mão ao pobre é fonte de sabedoria.
porque nos leva a descobrir que dentro de nós há a capacidade de realizar gestos simples que dão sentido à vida. Quantas mãos estendidas se vê em todos os dias. Nestes meses em que o mundo inteiro é dominado por um vírus que trouxe dor e morte, desconforto e perplexidade, luto e solidão, desemprego e desigualdade, podemos ver, apesar do seu escondimento, tantas mãos estendidas. A mão estendida do médico que se preocupa com cada paciente, procurando encontrar o remédio certo. A mão estendida do enfermeiro, da enfermeira, que permanece muito para além dos seus horários de trabalho a cuidar dos doentes. A mão estendida de quem trabalha na administração e providencia os meios para salvar o maior número possível de vidas. A mão estendida do farmacêutico, exposto a inúmeros perigos num arriscado contacto com as pessoas. A mão estendida do voluntário que socorre quem mora na rua e a quantos, embora possuindo um teto, não têm nada para comer. A mão estendida de homens e mulheres que trabalham para prestar serviços essenciais e de segurança. A mão estendida do sacerdote com o coração partido continua a abençoar. E poderíamos enumerar ainda outras mãos estendidas, até compor uma ladainha de obras de bem, realizadas por tantos santos desconhecidos, os tais santos de ao pé da porta. Estende a tua mão ao pobre. É um convite à responsabilidade sob a forma de empenho direto de quem se sente parte do mesmo destino, habitante da mesma casa, membro da mesma família, filho do mesmo pai e da mesma mãe, irmão de todos. Este não é um tempo para meter as mãos nos bolsos, para fugir dos que choram, para ignorar os que sofrem. Este é um tempo favorável para voltar a sentir que precisamos uns dos outros, que temos uma responsabilidade para com os outros e com o mundo. Em todas as nossas obras, diz o eclesiástico, lembremos-nos do nosso fim. Sim, salta à vista que a riqueza dos bens materiais não resgata a nossa vida, mas poderá resgatar muitas pessoas de condições indignas e por isso deve ser distribuída e partilhada. A nossa vida não pode ser resgatada e salva pelos nossos bens materiais, mas a riqueza do que temos pode ser resgatada pela partilha e comunhão dos nossos bens. E se mais não tivermos para dar, um sorriso que partilhamos com o pobre é fonte de amor e permite viver na alegria. Possa então a mão estendida enriquecer-se sempre com um sorriso de quem não faz pesar a sua presença nem a ajuda que presta, mas de quem se alegra apenas em seguir e em servir Jesus nos pobres. Queridos irmãos e irmãs, queridas famílias que porventura nos acompanhais através da rede social do Facebook ou mais tarde do YouTube, não esqueçamos este apelo, estendamos a mão, temos um sorriso, a tal ponto que a nossa amizade, a nossa opção pelos pobres, nos conduza, por fim,
a amizade com eles. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em São Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo o só batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Neste quarto dia mundial dos pobres, a nossa oração transforma a mão estendida num abraço de partilha e de reconhecida fraternidade. Ó Santa Igreja, para que se revele mulher forte à imagem de Maria, para se tornar uma igreja que serve, que sai dos seus templos para acompanhar a vida, sustentar a esperança, lançar pontes, abater muros e semear a paz e a reconciliação, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que governam, para que saibam escutar a sabedoria do povo e ler os sinais dos tempos, de modo a encontrar respostas novas e justas ao clamor dos pobres, que se agrava em tempos de pandemia, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que combatem a pandemia da Covid-19, desafiando o contágio e o medo, a fim de dar apoio e consolação, para que sejam apoiados, reconhecidos e acompanhados na sua luta pela vida das pessoas, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós, amados por Deus e despertados para o amor, para que o nosso objetivo em cada ação seja apenas o amor de Deus, que se faz sorriso, partilha, dedicação e serviço, até chegar à amizade com os pobres, oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, fazei que, escutando a mãe do vosso Filho, mãe dos pobres, sejamos capazes de aceitar tudo quanto Ele nos pede, abrindo a Deus o coração e estendendo as mãos ao serviço dos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podem sentar-se.
Oremos. Concedei-nos, Senhor, que os dons oferecidos para a glória do vosso nome nos obtenham a graça de vos servirmos fielmente e nos alcancem a posse da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Pai Santo, é nosso dever dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois o único Deus vivo e verdadeiro e estáis presente em todo o universo, mas é sobretudo no homem criado à vossa imagem que imprimistes o sinal da vossa glória. Vós os chamais a colaborar com o trabalho de cada dia no projeto da criação e lhe dais o vosso Espírito para que em Cristo, o homem novo, se torne construtor da justiça e da paz. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, aclamando e cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o domingo, o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente nós vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para livremente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa em missão por toda a terra, tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel e aqueles que na Igreja no mundo estão ao serviço do vosso povo.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos António Francisco de Oliveira Guedes e Maria Joaquina Alves Leite, que há poucos dias partiram para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte na ressurreição. E lembrai-vos dos outros irmãos de Adalberto Costa da Silva, no 30º dia de falecimento, de Maria Máximo Afonso dos Santos, no seu aniversário natalício, de Joaquim Alves, esposa, filhos, pais e sogros, de Manuel Oliveira Fragateiro, de António Cândido Pinto Azevedo, de todos os amigos, colaboradores e benfeitores da nossa comunidade, do nosso irmão Francisco Torcato Ribeiro, que hoje o Senhor chamou a si, de todas as vítimas mortais desta pandemia que nos atinge, a todos, Senhor, acolhei na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de todos nós, Senhor, dá-nos a graça e a alegria de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, e quantos desde o princípio viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Como filhos amados e esperados pelo Pai, ousamos rezar cheios de confiança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz como é da vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Felizes os convidados para a mesa do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem vai comungar, permaneça de pé. Quem não vai comungar, por favor, sente-se desde já.
Antes ainda de comungarem, alguém da equipa de acolhimento irá ter convosco para a desinfecção das mãos. Ao aproximar-se algum dos membros da equipa de acolhimento, tirem a máscara a partir do lado da orelha. Desinfetem as mãos de seguida. Logo depois, algum ministro aproximar-se-á. Comunguem pela mão e em silêncio. E depois de comungarem, recoloquem a máscara. O corpo de Cristo.
Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Pedia que se sentassem só um bocadinho para alguns avisos. Amanhã terei um encontro aqui na igreja às 15 horas, para ser um lugar amplo, embora o grupo seja pequeno, mas por essa razão, com o Movimento Esperança e Vida, que é um grupo de viúvas e de mulheres em situação de solidão, que se encontram mensalmente. Amanhã teremos um encontro aqui presencial, na medida do possível, às 15. E depois a missa às 16 horas, como tem sido habitual às segundas-feiras, nesta próxima segunda e continuamente. Como sabem, mercê das limitações à circulação, não haverá hoje missa às 19, como não haverá também no próximo domingo às 19, nem no sábado de tarde ou à noite. Para já, em compensação, se assim se pode falar, teremos uma celebração no sábado às 11 e no domingo às 9h11, como hoje. Também queria recordar a todos que, independentemente de participarmos presencialmente ou não na Eucaristia, e sendo a Eucaristia o coração do domingo, sem dúvida, o guardar o dia do Senhor é um mandamento divino nunca descartável, nem adiável. Quer dizer que mesmo que eu participe numa outra celebração que não ao domingo, por força das circunstâncias, e de modo muito especial neste tempo de pandemia, devo sempre viver o domingo como dia do Senhor, através de uma oração mais intensa, de um momento de oração familiar. Temos proposto uma liturgia familiar e até esta semana com um vídeo para servir de estímulo às famílias. Está sempre no site, na página de Facebook, no YouTube. Colocamos sempre alguns instrumentos para que as famílias possam, não estando aqui presencialmente, celebrar e estar em comunhão com este domingo, assinalando o dia do Senhor. Portanto, nunca o esqueçamos, é o dia da família, é o dia da caridade, é o dia da alegria, é o dia do descanso, é o dia da Eucaristia. A Eucaristia é o coração de tudo isto. Mas quando, por alguma razão, como agora está a acontecer, estejamos impossibilitados de fazer, não esqueçamos que temos outras formas de vivência do domingo e de celebração do domingo de que devemos socorrer-nos. Aliás, espero e desejo profundamente que esta crise pandémica, que nos tem habituado a estas adaptações, deixe coisas positivas, como sejam habituar as famílias também na sua casa a fazerem um pequeno momento de oração, uma pequena liturgia familiar. Se isso ficar desta crise, que grande bênção para a Igreja, para as famílias. E nós oferecemos esse recurso, quer em versão de texto, agora em versão vídeo, fazer uma oração de bênção da mesa, criar hábitos que santifiquem, que cristianizem o nosso domingo e a nossa família. Independentemente de podermos estar ou não presencialmente, e alguns por razões várias não podem mesmo ou até nem devem mesmo estar. De forma que tenhamos presente que mesmo nessas circunstâncias vivemos o domingo. Os primeiros cristãos até o século IV, até Constantino, até o Edito de Constantino, não tinham o domingo como dia de descanso e nem por isso deixavam de celebrar.
É bom que a gente saiba destas coisas. Portanto, nós podemos e devemos fazê-lo e temos que nos reinventar na nossa forma de celebrar. Creio que nesta altura de pandemia é um pouco, é a minha opinião pessoal, mas vale o que vale, acho um bocado ridículo estarmos a discutir preceito para trás, preceito para a frente. Acho que o mais importante é, de facto, viver a Eucaristia como encontro com o Senhor e celebrar o domingo como o dia do Senhor. Numa hora ou noutra, de uma forma ou de outra, isso é o mais importante. De maneira que fica aqui também o desafio. Sei que algumas famílias e catequizandos estão também a acompanhar-nos, que aproveitem esta transmissão também como uma forma de estar em sintonia com a comunidade que celebra convosco e vos tem tão presentes, porque sentimos a falta desta presença, obviamente. Depois, uma palavra que é última, mas não é menos importante, que é o facto de hoje celebrarmos o 7º dia de 2 irmãos nossos, António Francisco Oliveira Guedes e Maria Joaquina Alves Leite. Em muitos casos, em circunstâncias difíceis, com uma liturgia ezequial reduzida e com um luto mais difícil de fazer, tendo em conta como se morre e depois como se celebra a própria morte e a ressurreição, as exéquias. E por isso estas famílias que estão aqui, quero dizer-lhes que façam um grande esforço por estar presente. Tenho mesmo participado nas celebrações do tanatório, em que habitualmente iam os diáconos, e não é por desprezo dos diáconos, mas é porque entendo que também nestes momentos o pároco deve estar presente junto das famílias, deve fazer sinal da comunidade que ali está. É uma presença, do ponto de vista simbólico, mais alargada, mais abrangente, mais universal em relação à Igreja, e essa também tem sido a minha preocupação de acompanhar as famílias nestes momentos. Hoje é Dia Mundial dos Pobres e desta pobreza, nesta pobreza está também a solidão, está também o luto, está também tantas pessoas que precisam da nossa ajuda, do telefonema, de uma videochamada, eventualmente de uma ajuda material, se for o caso. Estejamos atentos. Alguém me dizia um destes dias, a propósito de estender a mão, alguém dizia: Senhor Padre, é importante que a gente estenda a mão antes que o outro nos estenda a mão. Antes que alguém nos peça ajuda, nós intuirmos, descobrirmos, prevermos que alguém possa estar em dificuldade, pelo desemprego, por falências, por tantas situações, pelo luto, pela morte dos amigos, dos familiares. Precisamos de ter o nosso olhar muito atento a tudo. Nós, os cristãos, temos este dever em relação a todos, de uma maior atenção aos outros. É um tempo de estender a mão, no sentido de eu sozinho não me salvo, eu sozinho não me curo, eu sozinho não tenho solução. Todos precisamos de todos. Que este tempo difícil de pandemia exercite em nós este sentido de responsabilidade que cada um tem pelos outros que são seus irmãos. Somos todos irmãos. E por isso vivamos o domingo. Hoje temos uma tarde para estar em casa. Aproveitemos para dormir, para descansar, para ler, para rezar, para conversar um pouco mais. Não fiquemos assim zangados, porque isso não acrescenta nada. Aproveitemos para ligar a alguém, para conversar, para pôr a conversa em dia, em casal, em família, que também faz muita falta. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vamos procurar sair com ordem, segundo a indicação da equipa de acolhimento, a partir dos últimos lugares. Temos as caixas das ofertas
não houve ofertório onde podemos deixar a nossa oferta. Mantenham o distanciamento físico recomendado e, apesar de ser 2 intenções de 7º dia, evitar grupos aglomerados de pessoas mesmo à saída da igreja, está bem? São as contingências do nosso tempo. E bom apetite para o almoço.